Senhor presidente, mesa diretora, Câmara Municipal, vereadores, vereadoras, servidores, meus senhores, minhas senhoras, representação aqui nessa casa, professores, os que fazem assistência social, um abraço para o Renato, é sempre bom a presença do Renato aqui, qualifica esse plenário. O Renato é um vereador sem mandato. Renato é um vereador sem mandato e eu quero muito pedir a ele a ajuda no resgate que pretendo fazer da história aqui dessa Morada Nova. É um grande desejo meu e eu vou precisar contar muito com o Renato. Entre os muitos projetos, eu queria pedir aqui à vereadora Jane que me dê aqui esses projetos. Obrigado, aqui o nosso assessor. Entre outras coisas, além do projeto tão discutido da questão dos professores, nós temos outros projetos, né? O município tem alguns outros projetos aqui que estão tramitando. E essa delegação aqui da assistência social está aqui esperando exclusivamente nos ouvir falar sobre esse projeto que eu acabei de pedir o nosso assessor para falar com o Elisbon, porque fui lá na bancada, conversei ali, conversei com o Marquinhos, estava conversando com a Nayara, depois fui chamado pelo Elisbon, que a Nayara fez uma intervenção aqui na fala da Raquel, em que essa casa pede a aprovação, esta casa não, o município pede a aprovação, porque o Estado pede ao município a aprovação urgente, urgentíssima para usar o termo, de um projeto que trata de recursos futuros para a Secretaria de Assistência Social e, evidentemente, para o município, não só o de Morada Nova. Esse pedido foi feito aos 184 municípios do estado do Ceará, porque o Estado, de vez em quando, também coloca essas coisas para a gente. Eu quero isso aí para amanhã, porque eu quero que esteja habilitado amanhã. Me dê aqui esse projeto, por favor, meu amigo. Mas, Sérgio, só uma questão de... Pois não, Elisbon. Não é a parte, a questão de ordem, é para tratar do projeto. Pois não, pode falar. Quando eu lhe chamei aqui, é porque o projeto consta aqui no parágrafo 1º, fica aprovado o Plano Plurimunicipal Intersetorial de Primeira Infância do município de Morada Nova, constante do anexo único. Aí não estava o anexo é só isso aqui. O anexo é isso aí? É, só isso aqui. Que é o plano? É um livro. Todo determinado como deve ser o plano, como deve se tratar esse plano. É um plano de trabalho, não é isso, Elisbon? Então, quando eu chamei a atenção, é exatamente porque não estava anexo à lei... Muito bem. Do mesmo jeito que naquela questão anterior, de outra mensagem que tem aqui, imediatamente eu pedi para ver, já que a gente está também para atender a assistência social com relação aos nossos amigos que são os conselheiros tutelares, no outro projeto que tem aqui, a gente também pede para anexar quando a gente tira um artigo do plano de cargo e carreira, do plano de carreira não, do estatuto, do nosso estatuto do servidor público. E aí, imediatamente eu pedi aqui o estatuto para ver onde é que nós vamos tirar ali. Que é lá no artigo, o inciso 3º do artigo 58. Então, é preciso, e aí eu já pedi, vou pedir novamente, para a nossa assessoria sempre acompanhar isso e observar o que é necessário, para que a gente possa avolumar os debates, melhorar os debates e já ter a possibilidade de resolver as questões. Então, eu peço Marquinhos, Elisbon, a nossa bancada aqui toda, a Rosimeire saiu por uma necessidade, mas deixou o seu voto. Peço a bancada do PDT, através do nosso Quécio, a toda a bancada do MDB, para analisar dessa forma, para que a gente possa contemplar esses profissionais e o município como um todo, e aqueles que serão os beneficiários. Só isso que a gente pede, né? Certo? Para crianças pequenininhas, e é um plano decenal. É decenal? É um plano decenal. Então, são as coisas do Estado, e às vezes a União também faz isso, nos manda de goela abaixo, sem prazo, para que a gente possa colocar essas questões. E aqui, Uma, só explicando, porque às vezes gente aparece aqui conversando, e nós estávamos aqui conversando justamente sobre essa situação. Às vezes a colega está ali na tribuna, e nós estamos aqui discutindo, às vezes, um projeto que tem essa urgência, né? E entendo perfeitamente, e é para isso que aqui então, existe às vezes, a gente tem que se justificar até para o público, que às vezes vê o vereador aqui conversando, é exatamente tratando desse tipo de projetos que chegam aqui de urgência, de necessidade para o município.
pode observar, Elisbão, e eu posso dizer a todos, terça, quarta e quinta eu falo com Vossa Excelência pelo menos uma vez por dia. Na quinta-feira a gente passa esse tempo aqui e a gente ainda conversa, como foi na última sessão que a gente voltou depois do almoço e ainda conversamos mais de 1 hora para tentar alinhar algumas coisas. Veja bem, então nesse pedido aqui da assistência social, é um pedido da gente e eu quero que a gente possa se irmanar na aprovação desse projeto. Quero entender que isso é importante para a Morada Nova. Vereadora Raquel, algumas falas, elas não precisam nem de aparte, muito menos de complemento. Até porque nós não precisamos estar mexendo em algo em que eu acredito já está tranquilamente determinado aqui no sentimento dessa casa. Então eu não quero repetir palavras chavões, não quero repetir áudio, não quero repetir nada. Eu quero dizer o seguinte, que nunca, nos últimos anos, e olha, vereador Elisbão, vereadora Nayara, por 3 mandatos, nos 3 mandatos que o seu pai foi prefeito, eu fui oposição. Nunca, nem nessa tribuna, nem em nenhuma rádio, nem em nenhuma fala minha, eu pude dizer uma grosseria que fosse a respeito dele. Nunca. Quando encontro, aperto a mão, com respeito, com consideração, porque entendo que assim deve se proceder em qualquer que seja uma forma de relação entre pessoas, antagonistas ou não, que sejam correligionários ou não, mas é essa a história. E ao longo desses 12 anos eu tive a oportunidade de ser oposição, de debater aqui, de criticar, de levantar questões. E aí, nesses últimos dias, e aqui eu recebo mais um dos relatórios que eu pedi, esse aqui do Tribunal de Contas do Estado de Ceará, nós nos vimos alguns casos abatidos, alguns telefonemas com choro, outros telefonemas com tristeza, algumas pessoas impacientes, ligando 12 horas da noite, o que não é normal, ligando 5 horas da manhã, o que não é normal, ou o Marquinhos me chamando para conversar sequencialmente, ou a Jane, ou o Neném, muito, vou usar até um termo bem, muito aperreado mesmo com o sentimento dele, da gente poder. Nós representamos o povo aqui nesta casa, eleitos que fomos, mas não temos o poder de executar, não temos o poder de definir, não temos o poder de propor, nós só temos o poder de contribuir, de ajudar, de levar. Vocês sabem quantos ofícios chegaram aqui a essa casa? Quantos? Pedindo que a gente participasse de alguma negociação, pedindo que uma única vez nós sentássemos, mas eu pedia que o advogado que estava aqui presente, se ele pudesse esperar para a gente conversar na presidência, mas eu disse só 3 vezes. E sabe quantas vezes ele esperou? Nenhuma. E eu pedi, espere, vamos à presidência, eu quero conversar, eu queria ouvir. Mais 2 minutos para você. Muito obrigado. Eu pedi ao Marquinhos, e o Marquinhos, de forma muito clara, me falou sobre aquela questão que o Elisbão me levou lá, que conversei com a Nayara também, sobre a questão do rateio Fundeb 2021. Certo. Certo. Mas se você quiser meu tempo aí, pode... Eu agradeço, Neném, vou usar. E aí, nessas discussões com a bancada, eu colocava da minha preocupação da gente poder ver, vamos discutir aqui, eu quero ver como é que se ajuda, o que é que pode ser feito, onde é que a gente pode chegar, como a gente encontra alguma solução. Porque não existe erro que não possa ser consertado. Não existe fato que não possa ser elevado. Mas, por exemplo, eu recebi agora 5 mensagens em sequência de 5 professores perguntando, vocês vão votar isso aqui? Num tom assim, diferente da fala que é natural da gente. Respeito também, porque eu sei o que é que eu estou sentindo, então eu imagino também o que é que o professor está sentindo. A única diferença é que eu estou aqui e ele não está. A única diferença, Raquel, é que você pode estar aqui e o outro professor não está. E aí, é essa cobrança que fica. E fica, Gleide, antes de vereadora professora, fica aqui esse sentimento quando chorou ontem, eu sabia o que era aquele choro. Aquele choro era o sentimento do seu coração, da sua luta lá, como você gosta de dizer, da sua Lagoa Grande, ou como a Rosemary fala do país dela. É nesse sentido que eu quero colocar de que nós estamos com um fato muito interessante. Entre a cruz e a espada, entre
o positivo e o negativo, entre Deus e o diabo, não. Nós estamos aqui para executar o nosso processo aqui, nesta casa. E como isso vai acontecer, será no momento em que nós continuaremos o debate e as discussões, porque eu sempre defendo de que a gente pode, Marquinhos, tirar sempre o melhor possível da gente mesmo, sabe? Porque eu sei o que já sofremos. Eu lembro demais do 2012, me lembro demais, quando a proposta era 22, porque nós temos um fato que é engraçado. Quando um grupo está no poder, naturalmente, as pessoas integrantes daquele grupo ocupam cargos de confiança. É normal isso, né? Então, essas pessoas, elas se resguardam, mas elas também querem o aumento, é lógico. Quando o outro grupo passa ao poder, aí faz a troca natural desse processo. Isso é um processo normal. Mas algumas dessas pessoas da luta, eu tenho muito respeito. Eu vou citar duas. Uma está aqui presente, a outra não. A Dinara e a Silvelena. Não importa quem esteja aqui, não importa quem esteja lá na prefeitura como prefeito, elas duas são da luta, direto. Tem outros, viu, gente? Eu estou citando esses dois, mas tem outros. Mas diversas pessoas hoje que ocupam cargo de confiança estiveram na luta. Aí, como é um cargo de confiança, essa pessoa fica internamente fazendo a sua luta. Assim como eu, Bia, Raquel e Gleide fazemos uma briga interna mais séria ainda, que é com briga mesmo, chamada de briga interna, na luta com o Vanderlei, com o secretário de Educação, com a secretária de Articulação. Então, essa briga. Aí a gente traz para a briga o Marquinhos, o Cláudio, o Neném, a Jane, a Rosimeire, o Éder, e assim por diante. Mas que é briga sim. E não é briga pouca não, como ontem não foi briga pouca. Né? Ainda quem salvou foi um negócio que botaram lá em frente à ótica da Jane, que foi um negócio de macumba que botaram lá na frente, está aí nos vídeos, e aí deu uma dispersada e depois a briga continuou. Mas é uma realidade. E eu vejo o Elisbão ali preparado para partear, para interceder, e vou dar com o maior prazer, mas só para te dizer que o sentimento que nós tivemos, os outros, o Zé Cotó e o Marquinhos já tiveram aqui, quando os fatos aconteceram de forma contrária. Porque os outros três não, porque estão em mandatos iniciais. Mas esse é o sentimento. Então eu vou ouvir primeiro, com toda certeza, o vereador Elisbão. Obrigado pela parte, vereador. E dizer que, sabendo sim do sentimento de Vossas Excelências, tanto é que abordamos isso na tribuna, não é? Há vários dias, sempre que ocupamos esta tribuna, nós relatamos isso, que sabemos da luta de vocês, a luta interna, né? A luta que vocês têm para que isso venha até acontecer. Até porque professores, temos 4 na casa, então é uma luta realmente interna. Agora, às vezes falas mais acirradas, palavras mal colocadas, isso ocorre por conta da luta. E quem está à frente da luta está mais suscetível a cometer esse tipo de como é que eu diria, de estar mal colocado, de estar soltando palavras mal colocadas em determinadas situações. E aqui eu acredito, não conversei com a professora Glauberlene, não tenho procuração para defendê-la, e aqui não é uma defesa, mas acredito que não ouvi o áudio por completo, que não chegou até a mim, o Marcelo que me mostrou parte do áudio, mas a luta é muito grande, e o momento que estamos vivendo é um momento que deixa todos nervosos, né? Está aqui todo mundo aflito com tudo o que está acontecendo. Se houve alguma exacerbação, que haja uma retratação, né? E acredito que o momento está propício a vários momentos até ruins para nós todos. Para quem está à frente na luta sindical, para nós que estamos aqui, para quem está à frente defendendo o que, ao meu ver, seria indefensável, mas é a posição e a defesa de cada um. Então temos que respeitar e partir para frente, e a luta de todos deve continuar. Obrigado, vereador. Na hora que... Pois não, lhe dou em 1 minuto, viu, Marquinhos? Na hora que
que surgiu o comentário, acontece aquele frisson, aquele momento ali. Depois, e a Raquel já sente isso, todos os vereadores, o próprio Denente vai dando uma acalmada, vai dando uma tranquilizada. E aí eu vou dizer qual é o meu sentimento com isso. Marquinhos, por favor, Marquinhos. Obrigado pela parte, excelência, senhores vereadores. Só que existe uma diferença muito gritante no passado e no agora. No passado você não via professor perdendo tantos direitos, era o contrário. Teve várias conquistas. Então existe uma diferença gritante entre uma coisa e a outra. E naquele tempo, sim, você podia dizer que o recurso era escasso. Hoje não, é o inverso, totalmente invertido. Agora, digo a Vossa Excelência com sinceridade, como eu citei 2 ou 3 vezes no meu discurso, sei do sofrimento de Vossa Excelência, que Vossa Excelência tem consciência que isso aqui não está correto. Vossa Excelência sabe que isso aqui não é da maneira que estão colocando aqui, completamente diferente. Mas eu disse também que ainda tinha fé que pudesse ter entendimento, porque os números existem, os números não vão mentir. E quanto à polêmica aí levantada, eu faço com o Elisbão. Eu também não vi, e às vezes a gente pode ser a colocação mal feita, certo? Mas é a flor da emoção dos professores, da decepção dos professores, que leva às vezes as pessoas a ter uma palavra mal colocada que poderia... E com certeza ela não fez isso no sentido de, pejorativamente, fazer por fazer. Então, certamente tem alguma emoção, e que eu acho que isso é uma coisa contornável. O nosso problema aqui é resolver a questão da educação. Então, eu acho que nós temos que sentar nesse sentido. E eu sei que Vossas Excelências, como já disse aí, internamente tem falado isso, compete ao Executivo se convencer do que isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque tem outras situações que poderiam ser modificadas tranquilamente. Obrigado pela parte, excelência. E tem mais, viu? Não tem nenhum vitimismo aqui não, viu? Aqui não tem nenhuma vítima aqui não. Vereador. Pelo contrário, nós somos, na verdade, o protagonista do processo, no sentido da chegada aqui e da evolução do projeto e da votação, que vem do Executivo Municipal, da Secretaria de Educação, da Procuradoria do município. Não existe culpa do vereador tal porque é professor, da vereadora porque é professora. Não existe isso não. E eu relevo toda essa história, a Raquel falou, como eu disse, eu relevo. A luta do sindicato, a representação da Glauberlene, ela continua sendo valiosa. O trabalho que é feito continua sendo. Esse fato, um fato à parte, mas o que eu quero dizer é de que nós iremos aqui cumprir, sim, com o papel de trabalhar como vereador aquilo que é enviado para cá. Pois não, vereador Kessler? Obrigado, vereador, pela parte. A gente, quando fala que essa casa é limitada, se nós não votarmos esse projeto, eu quero ver o prefeito botar ele para frente. Então eu peço aqui aos amigos vereadores e vereadoras que possam não aprovar esse projeto do jeito que está. Vamos ter mais debate até chegarmos a um consenso. E fica aqui o meu agradecimento. Ok, Kessler. Fico feliz em lhe ouvir. É bom que Vossa Excelência venha para os debates, tire lá o seu dia e venha para cá para formular junto conosco, junto com o sindicato, junto com os advogados, a proposta para fazer todas as análises. E Vossa Excelência diz para a gente não aprovar. Tudo bem. Nós iremos, a bancada irá se reunir, o projeto deu entrada. Não tem história do projeto entrar, correr, pular por cima dessa moldura e ali daquele lado a gente pegar, pô, corre aqui e volta aqui nessa mesa, não. Não é assim que um projeto tramita aqui, não. Ele tem uma sequência natural, tem uma reunião de comissões, tem todo um processo onde se olha a legalidade desse projeto, onde se vê as questões desse projeto, se ele alcança o mínimo que é necessário, mas tem também uma corrente que é engraçada, que é a corrente jurídica. E aí a gente tem que ver isso. Não, feliz de jeito nenhum.
De jeito, não tem um que esteja, nenhum. Agora, vitimado não. Trabalhando todo dia para melhorar em todos os sentidos, certo? Então, eu queria finalizar colocando que assistência social, outro projeto que tem aqui, declarando a raça ovino Morada Nova, criando a data dessa raça, que é importante para o município. Outro projeto que leva a nossa pracinha lá do Banco do Brasil, com o nome do Dr. Dilson, um projeto fabuloso, Marquinhos, lhe parabenizar por esse projeto. Outras ações, e aqui eu conversei há pouco tempo com o secretário de Agricultura para falar sobre aquele trabalho, sobre o que o Davi Neto disse aqui, sobre as possibilidades. E aí, nesse conjunto de ações que essa casa tem que ter, em diversas áreas desse município, além da própria educação, em diversas áreas desse município, é o que forma uma casa legislativa, uma casa do povo. São as ansiedades do neném lá nas obras importantes lá para a área dele, e ele é morto de feliz com isso, e a gente vê, né? Aí ele fala da praça, ele fala do bueiro, ele fala da estrada, ele fala de uma coisa, ele fala de outra. É o Kécio que reclamou, e aí, Kécio, é engraçado, viu? O carro não foi ontem, não. Sabe qual era o problema do carro da saúde ontem? A buzina. O médico disse que não ia não, porque a buzina não estava funcionando. Deve ser porque o médico deve ir buzinando. Pá, pá. Então, não foi ontem porque a buzina estava quebrada, e o médico disse que não ia com a buzina quebrada. Então, nós temos problema, não temos? São muitos. Então, eu finalizo rogando para que Deus possa nos iluminar e poder fazer com que a gente tenha cada vez dias mais e melhores, bons para a terra do vaqueiro e a terra do divino.